então, já falei aqui, eu verei o que nunca vi, parte 35. Uau! Bispo, eu estou chegando agora. Tá tudo na internet, gratuitamente, cristovive.com.br. Todas as mensagens estão lá em português e em inglês, porque os nossos cultos estão sendo transmitidos agora em tempo real para a língua inglesa, pela internet. Aonde tiver alguém que conheça esse idioma é capaz de tomar posse do que Deus está falando aqui conosco também. Amém? Então, subtema, hoje nós vamos falar sobre, não é esse subtema, é entendendo o processo da visão. Vamos trocar a tela, por favor, e pôr a de hoje, entendendo o processo da visão. Quem vai com... Não importa, se a tela não apareceu, eu quero que você saiba qual é o tema de hoje. Entendendo o processo da visão. Ou seja, a visão que Deus nos dá, ela tem um processo. Desde o momento que Deus nos revela até a realização. Quando eu falo em visão, eu quero que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Um propósito para esse momento da sua vida. Uma visão que Deus lhe dá como um sonho que você começa a acalentar no seu coração. Um querer, sabe? Um querer forte de alguma coisa. Isso pode ser para a sua vida como um todo, pode ser para áreas específicas da sua vida. A verdade é que desde o momento em que Deus dá a visão, a percepção, coloca o querer, até o realizar, há um processo nessa visão. E hoje eu quero que você entenda um pouco mais do processo da visão. Diz a palavra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, por favor. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Eu acho que hoje nós vamos ter que abrir Bíblia aqui. Aleluia, aleluia. Quem trouxe sua Bíblia, diga glórias a Deus. Que bom que você trouxe, mas tem no telão também para você conferir, tá bem? Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro. Esse era o desafio, esse era o propósito da vida de Neemias, né? Restaurar, reedificar a cidade queimada, os muros derrubados de Jerusalém. E aqui ele está no meio do processo. E Neemias diz: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você veio aqui para cobrar ânimo, para continuar num propósito de vida que Deus tem para você hoje se animar, para você se reedificar, para você se restaurar, se alguma coisa quebrou, se alguma coisa ruiu, para você hoje ser fortalecido pelo poder dessa palavra, que não voltará para Deus vazia, para você ir adiante. Aqui nós não somos dos que param, nem dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Amém? Quem avança comigo, diga amém. Muito bem, então vamos orar nesta hora. Curve sua cabeça. Pai amado e bendito, Deus de glória, poder, honra, louvor, Deus que está aqui neste lugar, eu posso te perceber pelo Espírito, Jesus. Tu estás aqui, tu te moves entre nós, tu falas aos nossos corações. Senhor, o Senhor começa a trabalhar de uma forma intensa agora, com a palavra manifestada, a palavra ensinada, pregada, ministrada. Jesus, fala-nos, Pai, sobre esse processo entre identificarmos a visão e realizarmos a visão. Nós somos um povo, Jesus, que temos mais para viver, mais para fazer, mais para contar, mais para testemunhar. Nós somos o teu povo amado, Jesus. E se há alguma coisa impedindo de nós nos realizarmos plenamente em ti, agora eu repreendo isso em nome de Jesus. Todo impedimento, toda lógica, Senhor, ó Deus, toda lembrança de passado, o passado passou, tudo se fez novo. Ó Jesus, todo saudosismo que fique agora, Senhor, para trás, para que a gente possa avançar, construindo um presente sólido em Cristo, pela graça de Deus. Assim eu oro com fé e todos digam amém e amém. Aleluia. Amém, Bispa Silmara, muito obrigada. Meus irmãos amados, quem é amado? Ovelhas preciosas de Jesus,
mais que vencedores em todas as coisas, reconhecidos já como famílias benditas de Deus nesta terra. Aqueles que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus não é falho, o plano de Deus é vitorioso. E gradualmente o Senhor vai executando este plano à medida em que nós vamos crescendo com Ele, nos desenvolvendo na graça, no conhecimento. Amados, nem sempre com a nossa mente humana, nossa mente lógica, nós conseguimos compreender e enxergar o caminho. Mas nós devemos, todos nós, nos colocar totalmente nas mãos de Deus, totalmente, incondicionalmente, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo que Ele prometeu. Amém? Então, eu quero didaticamente hoje avançar com você neste entendimento do processo da visão. E no ponto 1, eu coloquei o seguinte: o Senhor nos dá a visão e nos qualifica e capacita para ela, né? E Ele tem o tempo e o modo. Então, o Senhor nos dá a visão. A visão que nós estamos falando não é a visão humana, o que eu quero, não, o que eu acho. Aqui não tem mais o que eu acho. Aqui tem o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida. Então, Ele nos dá a visão. E esse Deus que dá a visão, que mostra o propósito que Ele tem para você, que coloca um querer, um ardor, um fervor, esse mesmo Deus vai qualificar você, capacitar você para que você chegue a esta realização, para que você veja o realizar daquela visão que Ele lhe dá. Amém? Lógico que Ele tem o tempo e o modo. Então, conforme nós nos dedicamos em intimidade espiritual, então eu não estou falando aqui ainda de operacional, de braçal, estou falando de intimidade espiritual. Conforme a gente se dedica nessa intimidade, em manter esse vínculo com o Senhor, nós vamos recebendo direção. Então, quem precisa de direção, já estou aqui lhe ensinando como que você vai ter direção. Intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não vai ter direção. Você vai ouvir palpite, você vai ter achismos, você vai ter sentimentos do seu coração. Eu senti. Olha, não se esqueça que o coração é deveras enganoso, corrupto. O coração só põe tudo a perder, porque é o emocional. Então nós temos que tomar muito cuidado. É a intimidade com o Senhor, né, que nos faz ir recebendo dele gradualmente a direção para a nossa visão. Então Deus começa e Ele realiza a visão que Ele nos dá. Agora, só depende de nós caminharmos no processo para essa realização. Então diga, há um processo. Diga, Deus me capacita para realizar a visão. Diga, a minha parte é caminhar no processo. Então tá, então nós vamos aprender como é que nós caminhamos no processo para a realização da visão. Vamos lembrar Provérbios 16:9. Olha que lindo, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Levante uma das mãos e diga, o meu Deus é que dirige os meus passos. Agora, quando você entende que é Deus dirigindo os seus passos? Quando você tem intimidade, comunhão com Ele, quando você está no processo de intimidade com Deus, Ele vai dirigindo os seus passos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 também diz assim: porque para todo propósito há um tempo e um modo. Há tempo e modo. Então, o que tem que acontecer da parte de Deus vai acontecer. Ele tem um tempo e Ele tem um modo de fazer as coisas. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O mal que pesa sobre o homem pesa quando o homem não está no processo de intimidade com Deus para ser guiado em cada passo, ter os seus passos dirigidos. Também Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 10, versículos 22 a 25, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. A palavra já fez essa obra, já nos lavou, o Espírito já nos purificou, e agora nós podemos ter intimidade com Deus de coração puro, consciência pura. Diz o versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. O que Deus colocar no seu coração, guarde firme, tá? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é
fiel. Então, se Deus colocou um querer, e o querer é dele, você identificou, ele é fiel para realizar isso que ele colocou no seu coração. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, aqui, eu já falei em mensagens anteriores, nós temos que estar juntos, tá? O processo para a realização de um propósito na vida requer unidade, requer que a gente caminhe lado a lado. Então, a gente tem que ser estimulado. Se você não vem ao culto, você esfria. Os velhos pregadores diziam daquela brasinha longe da fogueira, do fogo. Então assim, tá ali, mais longe do grupo. O que acontece? Vai apagando, vai ficando, pode apagar, pode ficar fria. Tem muito crente que apagou, que não tem mais vontade de nada, saiu do braseiro, se afastou. Por quê? Porque quando a gente está junto, a gente se estimula. Você veio aqui hoje para o altar lhe estimular a ir em frente naquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus lhe entregou. Então nós estamos nos estimulando, todos nós, amém? Ao amor, logicamente, e às boas obras, as coisas que Deus quer que a gente faça. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então, quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, nós devemos estar mais juntos e nos admoestando. O que é admoestar? Admoestar não é dar bronca. Admoestar é estimular. Admoestar é encorajar o outro. Às vezes esse encorajamento é um puxãozinho de orelha, assim, O que você está fazendo da sua vida? Por que você não está indo? Por que você está parado, Mas isso com vistas a levar a pessoa a voltar às práticas das primeiras obras, ao primeiro amor, ao estímulo para cumprir a visão que Deus deu. Ponto número 2. O tempo de espera é importante porque nesse tempo estamos adquirindo maturidade e sabedoria. Quem já teve uma visão de Deus e ela ainda não se cumpriu? Levanta a mão. Amém. Então não é para você ficar desanimado. Pelo contrário, é para você entender que você nesse período de espera, você está adquirindo maturidade e sabedoria. Se Deus nos desse algumas bênçãos, algumas realizações, em alguns momentos, sem nós termos maturidade e sabedoria, nós colocaríamos tudo a perder. Não é verdade? Talvez a gente já tenha tido experiências assim, que coisas grandes nos foram entregues e nós não soubemos muito bem o que fazer com elas e elas ficaram perdidas aí no meio do caminho, Então não é para acontecer mais isso. Então nós temos que entender esse tempo de espera, tá? Amados, todos os grandes homens de Deus tiveram um tempo de espera até a realização da visão que Deus lhes deu. Todos. Nós podemos lembrar 2 hoje. José, aquele José, um dos filhos de quem? Jacó. José, que nós chamamos do Egito. E o apóstolo Paulo, Esses 2 homens que eu selecionei para hoje aqui compreenderam melhor o chamado de Deus e o seu propósito de vida enquanto eles esperavam a realização da visão. José não foi parar no trono do Egito que Deus tinha prometido para ele quando ele tinha 15, 16 anos. Ele não foi parar no trono do Egito de repente. Ele tinha mais de 30 quando ele foi para lá. E Paulo também, não foi imediatamente a visão do que Deus tinha para ele, que ele foi pregar aos gentios, foi ter a revelação da graça de Deus, também não foi imediato. Vamos só dar uma olhadinha aqui, em alguns textos, para vocês entenderem que esse tempo da espera é sempre importante. Gênesis 37, 9 e 10, falando de José, diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Aqui estava o sonho revelado através de um sonho, a visão de Deus para a vida dele, o propósito de Deus através de um sonho. E isso aconteceu depois, aconteceria lá na frente. Mas José teve um processo. Eu quero que você entenda que há um processo para a realização da visão. A gente pode ver Paulo também em Atos 9:15, olha que lindo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então o propósito foi anunciado. Ele ficou cego, foi parar na casa de Ananias. Ananias disse: eu tenho que falar alguma coisa. E
Ananias falou: o que é para eu fazer? Foi: impõe as mãos, ele vai ficar, a vista vai voltar, mas diga que esse, você tem que saber, é para mim um instrumento escolhido. Então ali Ananias revelou para Paulo qual era a visão para a vida de Paulo, qual era o desígnio, qual era o propósito de vida para ele. Em Atos 22:14, então ele disse: o Deus de nossos pais, agora é o próprio apóstolo Paulo diante do rei Agripa, e ele está falando a história, dando testemunho: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz, não é do rei Agripa, desculpe, é uma voz da sua própria boca. Então, quando o Senhor se revelou ao apóstolo Paulo, ele também deu um sonho. Ele disse: olha, você vai ver o justo. Ele ainda não tinha ido ao paraíso, ele não sabia nada disso, ele perseguia os cristãos, ele consentia na morte. Não importa o que a gente esteja fazendo hoje, de certo ou de errado, se Deus nos der uma visão, nós temos que entrar no processo, porque isso vai acontecer. Deus vai realizar. Amém? Número 3, vamos lá. Temos que nos manter firmes na visão de Deus para as nossas vidas, sem vacilar, crendo na fidelidade dele, com plena convicção de que ele tem o melhor para nós e que as nossas dificuldades serão vencidas. Então, amados, é manter firme na visão. Nós temos que grudar. É isso que Deus tem para mim, eu só vou ver isso. Vai ter dificuldade? Vai. Mas nós vamos vencer todas as dificuldades que se apresentarem para a gente cumprir, realizar aquela visão. O apóstolo Paulo, já que a gente fala bastante nele e é um exemplo muito importante para nós, o apóstolo Paulo, ele teve as suas dificuldades, que não foram poucas não, mas o apóstolo Paulo se manteve firme na visão de Deus. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz no final da vida dele, em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: combati o bom combate. Ou seja, eu fiz o processo, eu percorri o processo desde que Deus me revelou até o fim, até realização dessa visão. Completei a carreira, ou seja, eu cheguei onde Deus tinha para mim, guardei a fé. Ele está se despedindo porque ele vai partir para a glória, ok? Então, para completar a carreira, para a gente realizar a visão, agora a minha parte dura de falar, há sofrimento no processo. Há sofrimento. José sofreu a beça no processo. Paulo sofreu a beça no processo. Daniel sofreu a beça no processo. Jeremias sofreu a beça no processo. Jesus sofreu tudo que alguém poderia sofrer no processo. O que todo mundo sofre estava em Jesus, ele sofreu tudo no processo. Então, é importante a gente saber que há sofrimento no processo, mas a vitória é certa. O chegar lá e realizar é certo, é garantido. Quem garante é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que Deus disse a Paulo em Atos 9:16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O que você quer é grande. Eu estou aqui para lhe dizer que haverá sofrimento no processo. Nenhum cristão nunca esteve isento de sofrimento. Mas nós temos a graça nos basta. A graça tem toda a provisão para nós passarmos pelo processo, pelo sofrimento, pelos levantes, pelas dificuldades, vitoriosamente, sem ficarmos prostrados, sem perecermos, sem desanimarmos, sem desistirmos de nada. Amado, não se atemorize. Se Deus deu a você uma visão, Ele quer cumpri-la na sua vida. Mas você precisa entender o processo até a realização. Portanto, não ande ansioso ou preocupado. Pelo contrário, aprofunde a sua comunhão com o Senhor. Obtenha conhecimento. Peça sabedoria a Ele para você percorrer o caminho que está preparado. Amém? Ponto número 4. Estabelecer as prioridades da visão faz parte do processo de planejamento. Então agora eu quero dar um passo adiante. Dentro desse processo, para realizar o querer colocado pelo Senhor, o propósito de vida, a visão específica para alguma coisa, nós precisamos aprender a planejar. Então diga, planejamento faz parte do processo.
Então, a nossa vida, o que é a nossa vida? Vamos pensar um pouquinho como nós chegamos ao dia de hoje. A nossa vida é a soma das decisões que nós tomamos ao longo da nossa existência. O que é a sua vida hoje? É o resultado, é a soma de tudo que você decidiu, escolheu para você. Você chega hoje com o resultado das suas escolhas, não é? A nossa vida é o resultado também das prioridades que nós estabelecemos, dos caminhos que nós optamos por seguir. Então hoje nós chegamos, olha, amado, com todo respeito, a gente não pode reclamar muito não de como a gente chega hoje, porque nós escolhemos, nós colocamos prioridades, nós escolhemos, determinamos, fizemos opções. A nossa vida hoje é o resultado do que a gente vem escolhendo, do que a gente vem decidindo, do que a gente vem priorizando. Então, para que a vida chegue a bom termo, nós devemos estar em linha com a visão do Todo-Poderoso para nós. Para nós termos uma vida bem-sucedida, é fundamental nós mantermos o nosso foco na visão de Deus para nós. Nós temos que fazer escolhas certas, porque escolhas certas definem o nosso futuro. Quem não esteve aqui ontem no culto da Mulher em Graça, nós falamos sobre decisões sábias. Pegue esta mensagem, ouça muitas vezes, que o Senhor nos ensinou o processo até tomarmos decisões sábias. Então, quando nós falamos em estabelecer prioridades para a visão que Deus nos dá, nós estamos falando em prioridades que estejam em linha com o nosso propósito de vida. Por que eu estou falando em prioridades? Porque há coisas que nós fazemos, há coisas que nós damos muita importância, que nós priorizamos, que não estão de acordo com o nosso propósito de vida. Se você hoje fizer uma lista honesta do que você prioriza no seu dia a dia, neste ano, neste final de ano, que você tem priorizado, honestamente você vai se deparar com esta realidade, que existem coisas que você faz, coisas que você dá importância, coisas que você prioriza, que não estão de acordo com o seu propósito de vida, que fazendo isso você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Por isso é importante falar de prioridade. E qual é o resultado de não priorizar em linha com a visão de Deus? Alguns textos para a gente pensar. Olha só, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, amados, nós que estamos priorizando coisas erradas ou coisas que não nos levam à realização, nós vamos colher. Colher atraso, colher impedimento, colher frustração, colher decepção. Se nós estamos sem a prioridade certa, nós estamos priorizando outras coisas, nós estamos plantando outras coisas no lugar daquilo que a gente deveria estar plantando. Ou seja, nós vamos colher coisas que não tem nada a ver com o propósito de vida que Deus tem para nós, com a visão que Deus está nos dando. Se nós estamos, amados, fazendo escolhas fora do propósito de Deus, as nossas escolhas são plantações. Tudo que o homem planta, o homem colhe. As nossas colheitas vão ser o resultado dessas escolhas fora do propósito de Deus. Ou seja, a gente fica com uma vida enfadonha, uma vida completamente fora de propósito, vindo à igreja, não entendendo quem nós somos, o que Deus está fazendo, o que Deus tem para mim. O tempo está passando, nós não estamos remindo o tempo com sabedoria, porque nós continuamos muitas vezes com as prioridades erradas, não é? Com as coisas que damos importância, que não deveríamos dar importância. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 25, ele diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Injustiça não é só quando... O que é que está roncando aqui? Tem um rádio aqui. Gente, eu pensei que era um rato, mas tem um rato aqui. Tem um rádio comunicador aqui, o pessoal, o técnica. Oi. Quem que é? É o seu Raimundo do Ibis. Pronto, a Maísa resolveu o nosso problema. Louvado seja Deus, é proativa, assim que eu gosto. Vamos lá. Então, olha só, o que faz injustiça não é aquela pessoa que, né, que conscientemente faz um mal a outra pessoa, comete um ato injusto. Mas às vezes você e eu, nós estamos cometendo injustiça contra as nossas próprias vidas. Nós estamos sendo injustos conosco.
Quando você não prioriza o que Deus quer que você priorize, quando você dá importância para uma coisa que não deveria dar importância, você está sendo injusto com você. E quem é injusto vai receber o troco da injustiça feita, ou seja, o resultado nós mesmos colhemos, amém? E nisto não há acepção de pessoas, não é bispo, não há pastor, não há tempo de igreja, todo mundo está dentro disto aqui. Então nós temos que pensar melhor, o que nós estamos dando importância? O que nós estamos priorizando nesse processo? Porque isso, se não for a prioridade correta, se a gente não der a importância correta que Deus espera, a gente está fora do propósito. Não adianta vir para o culto, chorar, virar dos avessos. Eu estou na visão. Que visão? A sua, né? A do Todo-Poderoso requer que a gente tenha prioridades dentro da visão do Todo-Poderoso. 1 Coríntios 6,12 diz assim: nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem coisas que a gente faz que não são ilícitas, mas que estão empatando a nossa vida. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo? Então tem um monte de coisa, não é que nós estamos pecando. Não necessariamente. É injusto e acaba sendo um pecado porque a gente está sendo negligente com o que Deus quer que a gente faça. Com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então assim, tem gente que está morgando. Tem gente que está embaçando. Tem gente que está empatando a sua própria vida e a vida de outros. Amados, quero falar com os casais. Nós, quando nos casamos, somos uma só carne com o nosso cônjuge. Se tem um cônjuge embaçando e empatando, está empatando a vida do outro, está empatando a vida da família e vai responder diante de Deus por isso. Então, nós precisamos entender, no contexto que nós estamos, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Tem coisas que eu faço, mas que eu não preciso fazer. Que não servem para coisa nenhuma. Estão me entendendo? Amém, glória a Deus. Então, Lucas 10, 38 a 42, Jesus disse assim, olha só, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta, olha que interessante essa história, né? Hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Versículo 41 diz, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. 42, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ai, é para cá, não é para lá, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que suprir, não, eu tenho que pôr meu filho num bom colégio, não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que viver para isso, eu tenho que ter um bico, o meu trabalho não está dando, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. O Senhor está dizendo, para. Tem gente que por conta de fazer isso e aquilo não está mais na igreja, vem raramente a um culto, não vem a segunda de oração, não vem numa manhã de consagração, porque está trabalhando, porque está correndo, porque... Marta! Acorda, Marta! Amados, nós temos que saber cada momento da nossa vida. Jesus estava na casa dela e ela estava limpando, ela estava fazendo comida, ela estava agindo. Trabalhar é bom, né, bispa? Mas Jesus estava ali e ali o desígnio era Jesus estar aquedada como Maria aos pés de Cristo para ouvir o que Cristo tinha para dizer. Qual era o desígnio? É mais importante você estar aqui de quinta-feira do que estar fazendo qualquer outra coisa. Quedado aos pés de Cristo, ouvindo o que Cristo tem para a sua vida. Há muito tempo, amados, que eu falo, se alguém vem me dar desculpa, por que não está num culto, e vem com papo de trabalho, não venha. Não fala comigo, não. Fala com qualquer outra pessoa, comigo não. Porque eu já passei da idade. Eu já passei da idade de fazer aquela cara de, tá bom, ok, Deus sabe tudo, Ele é onisciente. Agora não vem falar que Deus sabe para aplacar a sua consciência. O fato de você contar para um oficial aplaca a sua consciência, mas não libera você da injustiça que você está cometendo diante de Deus com a sua própria vida. A gente tem que parar de dar jeitinhos. A gente tem que priorizar o que Deus prioriza, irmãos. Quando a gente se converte, a gente quer estar na igreja todo dia, 24 horas. Quando a graça nos alcançou, a gente queria estar junto todo o tempo estudando a graça de Deus. Onde é que está essa gente?
desejando outras coisas, sendo injustos consigo mesmos. Ponto 5. O cristão não pode retroceder. E para isso tem que se envolver com o Senhor e seus propósitos. A gente só não retrocede se a gente estiver muito envolvido com Deus e com os propósitos de Deus. Vocês pensam que eu sou melhor que vocês? Eu tenho carne igual. Vontade de parar, de desistir, de chutar tudo, muitas vezes. O meu envolvimento com o Senhor e o entendimento do que Deus tem para a minha vida e através da minha vida, nunca me permitiram chutar o pau da barraca. Estão entendendo? Então vamos lá. Amados, nós não podemos adiar decisões importantes. Nosso foco tem que estar ajustado à nossa vida e a nossa vida tem que estar em movimento. Temos que ajustar o foco. Tem gente que está com miopia na visão. Astigmatismo na visão. Alguém aqui tem astigmatismo? Você já pendurou roupa no varal? Como é que a gente pendura? Eu tenho também. Como é que a gente pendura roupa no varal? Quem é astigmata? Como é que é? Tem um varal, não tem? Principalmente aquele que é no ar do quintal, aquela cordinha. Como é que você faz? É ou não é? A gente não sabe se a cordinha está perto, se a cordinha está longe, está mais alto, está mais baixo. Tem gente que está assim com a visão de Deus. É para lá, é para cá, está perto, está longe. E os míopes? Míopes sem óculos é assim, ó. Eles até tem uns que fazem assim, ó. Parece que faz um binoclinho, não sei se é para... E os hipermétrofe? Tem alguém que tem hipermetrofia? Só eu e a Verinha. Verinha e nós. Agora imagina, irmão, a sua bispa tem astigmatismo e hipermetrofia. Hã? Hipermetropia. Fia não é fia, ou fio. Falei errado, não é fio. Deixa eu lhe falar. Se a gente não tiver uma visão espiritual clara, a gente vai ser como essas doenças que machucam. Na verdade, elas impedem uma visão clara, né, das coisas. Por isso que, graças a Deus, existem lentes de contato e óculos para ajudar a gente a ter a visão correta das coisas. Agora, Deus quer que você tenha uma visão correta do propósito que Ele tem para a sua vida. E não fique tateando e dependendo dos outros. O Senhor quer se revelar a sua vida, mostrar o que Ele tem para você. Amém? Então, a nossa vida precisa estar, né, intimamente ligada à visão, mas a gente também precisa ter a vida em movimento. Ok? Então, assim, eu falei dos olhos, da vista, por quê? Porque se a gente tem um grau alto e não usa uma lente corretiva ou corretora, o que você faz? Você tem dificuldade para andar, você tem dificuldade para ler, você tem dificuldade para agir. Se você não tem uma boa visão sobre o propósito de Deus, sobre o processo, você vai ter muita dificuldade para andar, para se mover, para ir na direção que Deus tem para você. Vamos lá, Lucas 9,62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando eu digo que a nossa vida tem que estar em movimento, a gente não pode parar esse movimento, não pode olhar para trás. Então, se você, na vida com Jesus, arrefeceu, diminuiu, esmoreceu, molengou, adormeceu, ralentou, tem que mudar isso hoje. O Senhor não tem para você uma vida molenga. Tem uma vida em movimento. Uma vida que caminhe para frente, ok? 1 Coríntios 9:26 diz: assim corro também eu. Paulo disse: não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui a comparação é com um boxeador, tá? No original. Então, quando um boxeador vai lutar, ele tem um alvo, que é o outro boxer. Ele não fica... Toma uma no queixo que cai duro lá. E isso, outras lutas também. Então, Paulo dizia, eu tenho uma meta. E eu luto, não desferindo. Eu sei onde eu estou, contra o que eu estou lutando, onde é que eu vou acertar o meu murro.
irmãos estão entendendo? Para que lado eu estou indo? Romanos 1,15 diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Esse texto me encanta, essa disposição do apóstolo Paulo me encanta. Ele diz: eu estou pronto para ir para Roma. Muita gente aqui, se eu dissesse: você está pronto para fazer o que Deus quer que você faça hoje? Eu não sei o que você responderia. Quem aqui está pronto, está disposto a fazer o que Deus manda fazer? E por que muita coisa que Deus mandou você fazer, você ainda não fez? Nessa hora do culto, amado, há um arrobo, né? Quem está pronto? Jesus está mandando, Jesus está falando. Quem está ouvindo? Eu, amém. Se Jesus dissesse tal coisa, eu sim. Ó, cuidado que Pedro foi cheio desse impulso, né? Eu morreria no teu lugar. Morreria, mas não falou nem que conhecia ele depois. Negou 3 vezes. Então, assim, a questão aqui, amado, é prioridade e foco. Porque quando você prioriza a visão de Deus e está focado na visão, nada faz você se desviar da realização dessa visão. Se você perguntar, por que algumas pessoas receberam uma visão, um propósito de Deus e não realizaram até hoje? Quando poderiam já ter realizado, logicamente, né? Porque perderam o foco. No processo, perderam o foco. Perderam a prioridade. Então, situações se levantam todos os dias para tentar nos desanimar. Essas situações que se levantam todos os dias para nos desanimar têm um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Que você perca o foco da visão. Então, toda vez que se levantar alguma coisa, você tem que perceber: isso aqui é para tirar o meu foco. Nossa família já sabe disso. Está todo mundo treinadinho. Vê um negócio, a gente... porque... é mesmo? Por que aconteceu? É isso, aquilo. De repente alguém ali vai... Opa! Isso é para tirar o foco. Muda, já todo mundo vai para o foco certo. Isso aqui vai passar. Isso aqui Deus tem no controle essa situação. Situações se levantam todos os dias para nos fazer desanimar. E o objetivo é nos tirar do foco. Mas se você tem um sonho a realizar, se você tem um propósito a cumprir, se você é persistente, se você não se abala, então a realização do seu sonho vai acontecer. E isso aqui não é teoria nem utopia, é realidade do Senhor. Amém? Porque vozes e motivos para fazerem você desistir e tropeçar sempre vão aparecer. Veja o que aconteceu com Jesus em Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Jesus começou a compartilhar com os discípulos o propósito dele, a visão para a vida dele. Olha o que aconteceu. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, quando você colocar um objetivo e você contar, que for a hora de você contar onde é que você vai chegar, o que é que Deus colocou no seu coração, o que é que você está fazendo, em que momento desse processo você está, quais são as prioridades da sua vida, quando você estiver ali caminhando para a realização, você vai ouvir vozes, situações, motivos ali vão existir para fazer você tropeçar nesse processo, para você tirar o foco. Amém? Então, qual é a chave? Qual é o segredo para você não desistir? E olha que quem falou foi Pedro, amigão íntimo de Jesus. Não pense que o inimigo vai usar um estranho para te desanimar, não. Usa gente da própria casa. Não porque essa pessoa é diabo, assim como Pedro não era diabo. Mas ali na carne, ele estava sendo uma voz do inferno para Jesus tirar o foco de qual era o propósito. Sempre vão existir pessoas que invariavelmente vão ser uma voz do inferno para você não ir no propósito que Deus tem para a sua vida, na direção dele. Amém?
Então, qual é a chave? Qual é o segredo para você não desistir? O segredo para você não desistir é ter a visão clara dada por Deus e agarrar-se a ela. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo visão, não havendo revelação do propósito de vida, a pessoa se corrompe, ouve vozes, se perde pelo caminho. Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que guarda a revelação, o que guarda a visão, esse é feliz. Glória a Deus. Então, olha o que tem que estar nos pensamentos de cada um de nós durante o processo da realização da visão. Se o teu pensamento tiver isso aqui, que está na carta de Paulo aos Filipenses 4:8, as vozes não vão conseguir te influenciar, tá? Te desanimar. Coloca para mim então. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, tudo que tem virtude de Deus, se algum louvor existe, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então assim, como é que eu faço para não dar, vazão às vozes de pessoas até próximas que não entendem nada de Deus, do meu chamado, do meu propósito de vida, enfim, da visão que Deus me deu? Encha a sua cabeça disso. Enche o seu coração disso, porque a boca vai falar do que estiver cheio o seu coração. Você vai ter resposta de Deus para essa gente. Amém? Então, indo para o finalzinho da mensagem aqui. O processo vai ser fácil? O processo vai ser fácil? O processo vai ser tranquilo? O processo vai fluir sem oposição? Não. Lembre-se que inimigos se levantam para paralisar você e fazê-lo abortar a realização da visão de Deus na sua vida. Veja então, Neemias 6, o último texto de hoje, versículos 1-4, Neemias é a nossa base para falarmos de visão, de processo, de realização, de oposição, de vitória. Enfim, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos... Ui, o cara tinha inimigo, hein? O resto dos inimigos. Você tem inimigos? Olha, só não tem quem já partiu para a glória. É que existem inimigos que não são pessoas. Não é verdade? Existem inimigos que são situações, que são diagnósticos. Existem inimigos que são barreiras culturais. Inimigos que são amigos. Inimigos, amigos, que você pensa que é amigo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até esse tempo... não tinha posto as portas nos portais. Então presta atenção, a obra estava quase acabada. Não pense que os inimigos, os levantes acontecem só no começo do processo. É no começo, é no meio e é no finzinho. Já não tinha mais o que fazer, ele já tinha reconstruído os muros. Faltava botar portas. Porta. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Já estava quase tudo pronto. Olha o que aconteceu. Versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Se era inimigo, por que lá no fim... não se converteram nem nada, não se arrependeram nem nada. Por que agora você vai achar que do fim do processo viraram bonzinhos? Abre o olho. Fica esperto. Quem é inimigo no começo, se não passar por conversão, é inimigo no fim. Porque só Jesus transforma uma vida. E transformação a ponto de converter caminhos, converter coração, mudar caráter, precisa passar necessariamente por arrependimento. Então quem não se arrepende do mal que fez, do pecado que cometeu, não foi transformado nada. Não se converteu coisa nenhuma. Que era a situação de Sambalate e Gesem. Mandaram chamar Neemias. Neemias, vamos marcar um café. Cuidado com os cafés. Vem jantar aqui em casa. Cuidado, cuidado. Porém, tentavam fazer-me mal. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros. Ele nem foi pessoalmente, mandou um recado. Manda um recado. A dizer: estou fazendo grande obra.
de modo que não poderei. Se você entender isso espiritualmente, você vai saber que tem pessoas que querem fazer você descer, cair. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Ele está dizendo, por que eu vou parar para ter com você? Por que você? Quem é você? Para eu parar o que Deus me entregou para fazer, o que Deus tem para a minha vida. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. O diabo não desiste. O inimigo, amado, o inimigo das nossas almas quer que a gente perca o foco mesmo. E ele vai fazer uma vez, ele vai insistir 2, ele vai insistir 3, ele vai insistir 4, para ver o quão você está priorizando a visão do Todo-Poderoso. O quanto você agarrou a visão e você quer realizar aquilo, porque aquilo é a sua felicidade. E o inimigo vai usar vozes e situações e circunstâncias e convites e coisas sociais e amigos e faculdade, e colégio, e grupinhos e isso e aquilo, para que você pare de fazer acontecer o que Deus tem para a sua vida. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O que Deus quer de nós? Firmeza. Você é crente gelatina? Você é crente Maria Mole? Ou você é firme naquilo que Deus já lhe revelou? Não deixe as vozes que se levantam à sua volta tirarem você do que Deus tem para a sua vida, que é a sua felicidade. E para encerrar, quero lhe dizer que a lição aqui é fazer como Neemias fez. Ele estava focado na visão. Ele permaneceu focado na visão. Ele não se distraiu com as oposições. Ele não cedeu aos apelos e convites que o tirassem do seu objetivo. Ele ficou firme em seu propósito e não se deixou esmorecer. Neemias não desistiu da sua missão. Por quê? Porque ele tinha uma visão clara dada por Deus. Ele tomou decisões certas. Ele aproveitou as oportunidades sem temer. Ele priorizou a visão. Ele entendeu que havia um processo para a realização. Neemias confiava em Deus e se apoiou na palavra de Deus que nunca falha. A palavra desta noite pode mudar o resto da sua vida. O que Deus está falando ao seu coração não é brincadeira. Não é mais um culto, um sermãozinho, não é mais uma palavra ao vento. Essa palavra nasceu no coração de Deus e ela tem que florescer e dar frutos no seu coração, na sua vida. Fique de pé aí no seu lugar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você já pensou, orou, pediu, imaginou. Agora, só está no processo quem já identificou a visão, o propósito. Quem tem um querer forte no coração, agora você tem que entender, eu estou no processo. Eu estou no processo. O processo não tem volta. O processo de Deus, para você realizar o propósito de vida, a tua visão, Ele tem toda a capacidade que você precisa para não desistir. Não seja dos que desistem, dos que retrocedem. Quem retrocede não é nada. Envergonha a palavra de Deus. Denigre o evangelho da graça de Deus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós vivemos por fé, nós avançamos pela fé. E não é para você ficar com medo, não é para você ficar inseguro, ansioso. Porque levantes existem e existirão. Antes desses levantes, o Senhor já fez você e a mim mais que vencedores. Então não tem para ninguém, a vitória é nossa. Em tudo que nós colocarmos nas mãos, nós seremos bem-sucedidos. A nossa capacidade vem do Senhor, a nossa inteligência é a mente de Cristo, a nossa sabedoria é divina. Nada, nada, nem ninguém nos resistirá. Pai bendito e amado, nós estamos encerrando este culto, esta nossa reunião, Pai. Ó Deus, entendendo que há um processo, Jesus. Um processo desde o início da visão até
a realização da mesma, Pai. E o Senhor está nos capacitando, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender o processo, nos preparando, nos lapidando, nos alertando dos males, Pai, mas também nos conscientizando de que já vencemos, de que já conquistamos, que tudo na cruz do Calvário já foi consumado, Jesus. Isto tudo já está na nossa herança em Cristo Jesus. Basta crermos, basta obedecermos, basta fazermos conforme a Tua palavra ensina. Meu Deus, é tão simples. É tão simples, Pai. Por que a gente inventa tanta dificuldade, Jesus? É tão simples, é só dizer sim, Senhor. É para cá, é para cá. É para lá, é para lá. Agora é para ir em frente, é para ir em frente. É para correr, é para dar uma segurada. A gente segura. Senhor, é tão simples, meu Deus. Por que o Teu povo insiste em sofrer? Lutando, Jesus, no meio desse processo, priorizando coisas que não tem nada a ver. Jesus, dando importância para coisas tão ridículas que não significam nada dentro desse contexto de Deus. Meu Deus, eu oro hoje por cada homem aqui, cada mulher, Senhor. Jesus, que a mente de Cristo seja ativada para pensar como Cristo pensa. Nós estamos aqui numa peregrinação para cumprir um propósito de Deus. Não é para comer, dormir, pagar conta, comprar um carro, uma casa e morrer e deixar tudo aqui. Não é isso, meu Deus. É muito mais, Senhor, que Tu tens para nós. Nós temos uma missão nesta terra. Nós temos um propósito de vida enquanto estamos aqui, Senhor. Nós vamos deixar legados, nós vamos deixar história. Nós vamos deixar, Senhor, frutos da nossa vida, meu Deus. Acorda o Teu povo, Senhor. Acorda o Teu povo, Jesus, que só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta. Acorda o Teu povo. Essas coisas serão acrescentadas, Pai. No processo, essas coisas todas são acrescentadas. Eu sou prova disso, meu Deus. Tudo eu tenho, em tudo sempre ampla suficiência. Porque o processo, Senhor, o processo de priorizar o Teu propósito, o Teu chamado, Jesus, me dá capacidade de ser feliz durante o processo. Acorda o Teu povo, Jesus, que a felicidade não está no fim das coisas, mas no meio delas. Acorda as famílias desta igreja, Senhor, que correm atrás de sonhos pessoais, quando o sonho de Deus é que dá sentido, valor à vida, significado. Jesus, conscientiza, amadurece, Senhor. Amadurece, Senhor. Coloca aqui entre nós homens sábios que falem a outros, mulheres virtuosas que ensinem a outras mulheres, jovens que pensem em maior do que têm pensado, em defender ideologias bárbaras. Jesus, nós somos mais do que ideologias. Nós somos a Tua imagem e semelhança, predestinados, eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para o louvor da Tua glória. A nossa vida tem que ser glória, a nossa existência tem que ser glória, a nossa família tem que ser glória, a nossa vida profissional tem que ser glória para Ti, Senhor. Mas nós temos que achar o significado maior, Pai. O significado maior é encontrar a visão do Todo-Poderoso, Jesus, e estar nesta visão, Pai. Aí nada mais importa, Senhor. Nenhuma oposição mais vai fazer sentido, ou vai ter o peso que já teve até o dia de hoje. Nós faremos como Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não descerei. Não descerei. Nenhum convite, nenhuma voz vai me tirar daquilo que Deus me colocou nas mãos para fazer. Obrigada, Jesus, por esta noite. Nós saímos daqui vencedores e para vencer em todas as coisas. Coloca no processo, Senhor. Ou então alerta os que já estão no processo, meu Deus, para que vão, Senhor, na força do Teu poder, na força do Teu Espírito, até a realização, a concretização do sonho, a realização do objetivo de vida, Pai. Assim eu oro com fé em nome de Jesus. E todos os amados de Deus digam amém, amém e amém. Aleluia.
Glórias a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam a visão do Todo-Poderoso para as suas vidas. Aleluia. E aqueles que fazem dessa forma, digam amém. Amém. Glória a Amados. Deus.